Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinos e peregrinos. Uma história inspiradora hoje com um peregrino que fez seu primeiro caminho num momento muito, vou dizer, especial e crucial da sua vida. Pode ser assim. Mário Signorini, seja muito bem-vindo. Obrigado. E, gente, o Mário, além dele nos contar aqui um caminho inspirador, ele está lançando o livro Meus Passos pelo Caminho de Santiago de Compostela, que vai ter lançamento na Bienal de São Paulo, que já está sendo vendido pela Amazon, então a gente também vai dar todos os contatos para quem quiser conhecer um pouco mais aí da história do Mário. E aí, Mário, como é que começou essa história do caminho na tua vida? E se você também quiser se apresentar um pouquinho, gente, eu tô assim, a primeira vez que eu estou realmente conversando com o Mário aqui no Zoom, online, mas ouço falar muito do Mário, muito bem, principalmente pelo Carlos, querido, obrigada pela indicação aqui da nossa conversa. E o Mário também divulga, disponibiliza muita informação sobre o Caminho de Santiago para os peregrinos iniciantes. Ele tem uma página no Facebook, então vamos contar tudo isso, Mário. Vamos contar sim, André. Obrigado, tá? Obrigado por ter me convidado. E vou fazer de tudo para que o Carlos seja o próximo. Essa daí Isso, não vai escapar assim com essa facilidade, não. isso aí. Mas, André, é o seguinte, comecei a trabalhar muito cedo ajudando meu pai, então eu passei a vida inteira trabalhando, depois me formei engenheiro, antes disso me formei técnico, fui trabalhar no CTA, na época trabalhei com energia eólica, energia solar, e projeto lançador de satélite, né? E depois entrei na Petrobras e trabalhei a minha vida inteira na Petrobras até 2013. Mas eu sempre trabalhei direto, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, não tinha dia, não tinha hora, né? Então, para divertir era pouca coisa, sempre me alimentei muito mal, nunca fiz nada de exercício, né? Vida super sedentária e vida inteira. Bom, pior ainda, mais ou menos próximo à aposentadoria, eu acabei sendo gerente de uma área complicada, que é segurança, meio ambiente e saúde, numa empresa de petróleo. Então, é um negócio assim bastante complicado. Tá, tudo bem, não sou o único, né? Nem fui o único. Mas, de qualquer forma, muito sedentário, sem fazer nada, de exercício, né? Me alimentando mal, muito estresse. Um pouco antes, bem antes, eu fui fazer um mestrado na COP, o FRJ, no Rio. E nesse mestrado eu ouvi falar, eu estava com 40 anos, eu ouvi falar pela primeira vez de um caminho de Santiago. Ah, tá bom, onde que é isso? Aqui no Chile? Né? Do lado de cá, que Santiago é esse? O que é isso? Sim. Né? Ah, e o que é esse caminho? Não, o pessoal faz a pé. Eu falei, a pé? Tá, e quanto tempo? Ah, isso aí é 30 dias andando. Eu falei, quando é que eu vou tirar 30 dias de férias para fazer isso? Nunca. Tá bom, o dia que eu tirar, pode ser que eu me interesse em fazer. Aí fui ler um livro do Paulo Coelho, mas eu não fui ler o Diário de um Mago. Todo mundo leu o Diário de um Mago, eu li o Alquimista. Comecei a me interessar. Pô, legal esse negócio, né? O que tem a ver com o Caminho de Santiago? Muita coisa e pouca coisa, porque o Alquimista não é sobre o Caminho de Santiago, mas aí eu pensei, vou ler o Diário de um Mago. Comecei a ler, acho que eu não li 2 capítulos, não li mais, porque eu estava no mestrado, aquelas dificuldades, um monte de coisa para fazer, tinha que voltar para o trabalho. Bom, o tempo foi passando e eu nunca mais pensei no caminho. Falei, o dia que eu me aposentar, isso na época, o dia que eu me aposentar pode ser que eu faça. Aí o tempo foi passando e eu falei, bom, não vou fazer nunca mais, né? Porque saúde para isso eu não vou ter como eu me aposentar. Já que eu não faço nada, né? Que eu me alimento mal, que eu trabalho muito, que eu tenho muito estresse, não sei o que, tudo que muita gente tem, não vou fazer Sim. nunca mais o caminho e desistir da ideia de fazer o caminho. Bom, isso foi o que aconteceu mais ou menos na minha história de vida, mais ou menos essa. Trabalhei no Rio, conheci minha atual esposa no Rio, filhinha nasceu lá no Rio, em Niterói, filhinha hoje está com 17 anos, para 18. E o que
Por que eu estou dizendo isso? E aí a gente, não, o Rio de Janeiro está muito violento, não sei o quê, eu já estava cansado com um monte de coisa que estava fazendo e falei, vamos para algum outro lugar. Primeira ideia, fazer um doutorado na Inglaterra, que eu já tinha feito mestrado no Fundão, fazer um doutorado, para fazer o doutorado eu tenho que acertar algumas coisas, vou sair da área de gerência, né, vou pedir para sair da área de gerência, mas com o meu conhecimento eu vou virar um consultor técnico, com certeza. Isso aconteceu, mas não dava. O Rio de Janeiro não estava mais assim deixando a gente muito folgado para ficar lá. Aí minha esposa engravidou e, bom, aí que não vai dar, na nossa opinião, para nascer a filhinha aqui no Rio e continuar morando aqui. Vamos procurar alguma coisa, e nesse procurar alguma coisa a gente resolveu e viemos para São Sebastião, eu como consultor técnico, e trabalhei aqui bastante tempo em São Sebastião, litoral de São Paulo. Mas o estresse continuava, não tinha dia, não tinha hora. E as coisas foram acontecendo e tudo bem, a idade está passando, nada de lembrar de caminho mais, né? E o que acontece nessa história toda? E eu me aposentei pelo INSS, mas continuei trabalhando. Então, um dia, lá estressado com um monte de coisas, não sei o quê, cheguei em casa, virei para minha esposa e falei, olha, já estou aposentado pelo INSS, eu acho que amanhã eu vou levar as carteiras no trabalho e eu vou falar, tchau, estou fora, né? E ela, então faz isso, porque eu acho que você já demorou, você já devia ter saído. Bom, isso aconteceu num dia seguinte, entreguei lá as carteiras, falei, eu não quero mais continuar trabalhando e tal, mas é claro, você trabalha a vida inteira, né? E isso aí é gostoso? Não é gostoso, né? Mas vou tirar, vou sair. A minha pressão subiu e não voltou ao normal. Falei, bom, alguma coisa não está legal aqui. Claro, eu já vinha acompanhando por causa dos exames que a gente faz periodicamente, né, trabalhando dentro de uma empresa desse porte. Bom, fui no meu cardiologista, ele, olha, você vai ter que fazer um cateterismo, porque como seu pai era assintomático, como você deve ser assintomático, é bom a gente ver o que está acontecendo aí. Falei, não, de jeito nenhum. Estou com viagem marcada, vou sair de férias. Tudo bem que agora não é uma questão de sair de férias, agora é uma questão de eu estou pedindo aposentadoria, vou embora, né? Aí quando eu voltar eu vejo isso que você está falando. Ele falou, não, melhor você ver agora, porque se acontecer com você o que eu estou pensando, você entra no avião, morre e não volta mais. Eu falei, opa, a questão é um pouco mais séria do que eu estou imaginando. Então tá bom, vou fazer o cateterismo. Fiz o cateterismo, conclusão da história, um mês depois, não tinha como fazer, colocar stent, não tinha como fazer nenhum outro procedimento a não ser abrir o peito e fazer aquela cirurgia de colocação de ponte de safena, ponte mesmo, que tira lá da perna, né, e coloca no coração. Então fui fazer a ponte de safena e a mamária, né? Então eu saí da UTI, fui para o quarto, e eu fiquei 2 dias no UTI, né, que é o tempo mínimo. Então, apesar da idade, eu consegui ficar 2 dias só na UTI, né? Eu era fumante, fumava muito. Eu parei de fumar um mês antes da cirurgia, porque eu fui lá e o médico falou, olha, se você quiser parar, não quiser parar, não tem problema, mas acho que é melhor parar porque pode dar problema de infecção na hora que a gente entubar e não sei o quê, né? Então, bom, conclusão dessa história. Acabei ficando 2 dias na UTI, né? Talvez por causa disso, talvez por um monte de coisa, mas com certeza porque o homem lá de cima achou que era melhor isso. E fiquei 2 dias na UTI, fui para o quarto, 5 dias depois eu voltei para casa. 5 dias de quarto, né? 7 dias ao todo eu voltei para casa. Mas quando eu saí do hospital, que o médico foi dar a alta, ele falou assim, olha, o que podia fazer, o que não podia, quer dizer, eu podia fazer tudo desde que fosse de maneira moderada, né? Vamos dizer, não quer comer uma feijoada, come, você não pode comer todo dia, né? Bom, aí, mas ele disse uma coisa que eu falei, bom, e agora, o que que eu faço? Ele falou, olha, em um mês, você tem que estar andando 1 hora por dia. Eu virei para ele e falei o seguinte, eu nunca andei na minha vida inteira. E como é que eu vou andar com esse peito aqui aberto, com essa dor toda? Em um mês, você tem que estar andando 1 hora por dia. Falei, tá bom, cheguei em casa, pensei e tal. No dia seguinte, acordei, andei aqui na varanda. Pô, andei mais do que eu estou andando a minha vida toda, né? Eu já tinha comprado uma esteira um ano e pouco antes. Todo dia, em um mês eu estava andando 1 hora por dia, na esteira. E continuei andando. Mas aí 1 hora por dia é suficiente, chega. Não vou andar mais, não. Vou andar 1 hora por dia.
Aí a minha esposa tinha começado a academia, né? Ela sempre foi muito mais ativa do que eu. Ela falou assim: bom, eu vou para academia, né? Eu não quero chegar na beneficência que nem você, então eu vou voltar para minha academia e tal. E aí, depois de um tempo, ela virou para mim, mais ou menos uns 6 meses depois da cirurgia, e falou: por que você não vai para academia? Eu falei: eu para academia? É. Aí fui lá conversar com o pessoal, claro que ela já tinha conversado com o cara que é o dono do estúdio. E ele falou: não, estou sabendo, sei, não sei o quê, etc. Eu só preciso que o teu médico diga que você pode fazer, né? Não, tudo bem, eu vou pegar lá com ele. Mas a única coisa que eu quero conseguir amarrar o sapato. Ai, Barrigudo, que com ótimo. exercício, né? Sim. Bom, conclusão da história, fui lá, comecei a academia e tal. Depois de uns meses, a minha esposa virou para mim e falou assim: você lembra que você tinha dito que queria fazer um dia o caminho de Santiago lá atrás? Tempo. Por que você não faz? Eu falei: não tenho mais saúde para isso, idade para isso. Ah, sei que pena. Por que você não faz? Vou procurar saber. Mas o procurar saber, André, você veja o seguinte: eu não tinha rede social, né? A única coisa que eu tinha já era um WhatsAppzinho ali, mas eu não tinha rede social. E eu falei: bom, como é que eu vou lá para fazer o caminho de Santiago? O que é isso? Eu comecei a procurar no instrumento que eu tinha. Eu tinha o quê? Eu tinha um computador na minha frente e tinha um site de pesquisa, né, que era o Google, mas podia ser qualquer outro, e começava lá, Caminho de Santiago de Compostela. E comecei a procurar o que tinha. Aí encontrei publicação do Caminho de Santiago de Compostela, tem um livro tal, o livro do Paulo Coelho, da Shirley MacLaine, né? Ah, tinha uma tese de mestrado. Eu falei: legal. Aqui está falando a minha linguagem, né? Mestrado, então deixa eu baixei a tese, não sei o que. Daí a pouco eu encontrei que tinha um cara que tinha feito caminho, e ele tinha feito um monte de caminho. Eu falei: caramba, tanta coisa, né? Quem é esse cara? Oswaldo Busto. Ele tinha lá um site que chamava, a gente falava que era uma homepage, né? A gente falava isso. Não, Sim. não é do teu tempo, mas tudo bem. E eu vi que ele tinha um monte de caminho. Eu falei: deixa eu começar a ver. Ele tem aqui o caminho de Santiago, deixa eu ver o que ele fez. E tinha lá algumas inscrições dele. Daí a pouco eu encontrei o Diego Dávila, paraguaio, que morou muito tempo no Brasil. E aí eu descobri que tinha um monte de vídeos do Diego no YouTube. Legal. Aí comecei a procurar uns vídeos, tinha algum vídeo também de outras coisas no YouTube que falava do Caminho de Santiago. Aí, bom, eu comecei a pesquisar e comecei a aprender o que era o caminho, que eu nem sabia direito o que era o caminho, como era o caminho, qual a quilometragem do caminho, né? Como é que o pessoal faz o caminho? Eu comecei a ver um monte de coisa. Aí descobri que existiam algumas associações no Rio e em São Paulo. Eu, quando fui procurar lá, eu acabei descobrindo que tinha um brasileiro que estava morando no caminho há muito tempo, Acácio. Eu falei: opa, Acácio, está aqui. E o Acácio tem aqui um SOS Peregrino. Bom, eu comecei a tentar os contatos. Então, o único que eu consegui, assim, de WhatsApp foi da cá. E eu, basicamente, fui perguntar para ele mais o quê? Eu queria fazer o caminho, mas a minha filha, que estava com 8 anos, falou: quero fazer também. Como é que eu vou fazer com uma filhinha de 8 anos, por 800 quilômetros? Não, eu acho que a gente tem que achar uma alternativa. A minha esposa: opa, 800 não dá não, subir Pirineus não vai dar, mas eu quero. Bom, por quê? Porque a gente já estava falando mais daquilo que eu estava lendo. Sim. Por que do acaso? Aí o que eu fui ver era o seguinte: bom, tem alguma coisa, porque eu posso tentar fazer os últimos 5 dias, que é de Sarria para frente, né, que muita gente faz. Posso tentar fazer com a minha esposa, que não ia poder ficar o tempo todo fazendo o caminho, até por causa da filha, somos só nós três. E aí a gente podia fazer os últimos 120 quilômetros de Sarria para frente, junto com a filha, mas para isso, vai chegar lá com mala, né? E o que que faz com a mala? Porque uma coisa é você sair daqui com mochila, outra coisa é você vai com criança, né? E vai ter que chegar com uma mala. E eu faço o que com a mala? Vou ficar puxando a mala no caminho, não vai dar certo, né? Então eu fiz mais contato com a Cássio para saber o que que podia fazer. Ele disse algumas coisas, falou do correio, que o correio fazia um transporte. Bom, mas eu acabei não
não utilizando a questão do correio, depois eu falo direito o que que eu utilizei. Agora vou definir uma data e vamos embora. É uma coisa que eu sempre digo, que tem muitos amigos que falam, eu não posso ir agora. Eu não tenho dinheiro para ir agora. Claro, eu também não tenho dinheiro para ir para os lugares que eu quero, eu não tinha dinheiro para ir para o caminho também. Se eu pensar assim, eu vou empurrando, empurrando, empurrando e eu não vou fazer nunca. Vou definir um período, não exatamente uma data, mas um período. Eu vou daqui em 6 meses. Tá, o que que eu preciso para ir? Eu preciso me preparar fisicamente, eu preciso passar no meu médico para ver se eu posso ir, se ele me autoriza, é um cardiologista, fiz a cirurgia, não sei o quê. Eu preciso manter o negócio da academia direitinho, eu preciso andar bastante, eu modo de falar, não, quanto eu vou andar por dia? 20 quilômetros, eu vou andar aqui 20? Não, eu não fiz. Tenho amigos que fizeram isso, eu não. Eu fiz a academia, eu andava 1 hora por dia. Mas independente disso, então eu fiz lá, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso ver o preço da passagem, eu preciso descobrir como é que você faz para se hospedar. Eu preciso saber quanto dinheiro eu posso levar e quanto dinheiro eu preciso levar, né? Eu tenho que tomar um café da manhã, eu tenho que dormir em algum lugar, quanto fica para dormir, não dá para ir para um hotel, né? Mas todo dia não, de vez em quando até eu posso. Hoje eu estou morrendo de cansaço, eu vou aqui num lugar. Mas aí é diferente, né? Eu comecei a definir essas coisas, fiz lá um planinho pequeno, então até que eu falei assim, tá chegando o período que eu defini, então vou comprar passagem. Depois que você comprar passagem, não tem volta, Não tem. então não tem volta, vai e pronto. E foi assim que eu fui para o caminho. A motivação, tudo bem, pensei lá quando eu estava com 40 anos, mas acabei indo com 60 porque eu achava que eu não tinha mais saúde para ir, e eu realmente, depois de uma safena e uma mamária, aí que eu achava que não tinha mesmo. Mas foi por quê? A esposa estava ali apertando, você não está mais trabalhando, por que que você não vai? Mas aí a safena, o cara não falou que você tinha que andar, né? Então vai andar. E aí, bom, conclusão da história. Me incentivou, fui para academia, não sei o que e tal, até que eu falei, bom, vamos embora, agora vai. E até a gente definiu, como eu falei, vamos fazer o primeiro caminho, eu falei, vou fazer inteiro, vou lá para Saint-Jean, vou sair de Saint-Jean-Pied, depois vou andar os 800 e pouco, sei lá como é que chama, quanto tem, porque tem muito questionamento, você sabe, né? É 800, é 790, é 850, é 900 quilômetros, tá bom, mas eu vou sair de Saint-Jean e vou chegar a Santiago de Compostela, se Deus quiser. E vou fazer o seguinte, minha esposa e minha filha vão uns dias antes de eu terminar e vão terminar comigo caminhando. Foi isso que a gente planejou aqui e foi isso que a gente fez. Agora, tem mais história nisso aí. Continua? Ai, não, assim, não, primeiro lugar, maravilhosas, tua esposa e tua filha. Tua filha com 8 anos ter Muito vontade ano. de ir junto. Gente, que Vamos ver. amor. É Maravilhosas as verdade. duas. Verdade. Mas sim, eu Verdade. quero saber mais histórias do caminho, sim, mas também deixa umas reservadas para o livro, né? Não, com certeza. Até porque, né, que você sabe disso muito bem, até porque você já fez vários caminhos, não só de Santiago, não só o caminho francês de Santiago, você fez português também, né? Sim, Então vamos dizer o seguinte: você sabe, cada vez que a gente fala, a gente é mais uma coisa, né? Que aparece, que você lembra, que você não lembrou aqui, mas você lembra lá. Então, vamos dizer, tem sim, como você falou, tem o livro e tem outras ideias e outras coisas que eu pretendo escrever ainda, né, olha, com relação a isso, essa dinâmica, vamos dizer, do caminho. Porque, tudo bem, já que você falou do livro, eu vou falar rapidinho só o seguinte, esse é mais um relato. Claro que no relato eu falo da questão da preparação, eu falo de uma série de coisas, mas é mais um relato, etapa por etapa, né? Então tem um monte de coisa ali, não vamos ficar. Hoje o pessoal fala em spoiler, né? Na minha época era outra coisa, mas tá bom, sim. não vamos ficar muita coisa assim, porque tem muita coisa lá para ver. Mas de qualquer maneira é o seguinte, eu pretendo ainda escrever mais algumas coisas, se Deus assim me permitir. Mas voltando ao caminho, aí o que aconteceu? Eu falei, bom,
Tem um amigo que sempre que eu vou viajar, eu faço contato com ele dá uma olhada nessa questão de passagem para mim. E eu pedi para ele, ele falou, mas você é maluco, você vai fazer o caminho de Santiago? Eu falei, eu vou. É, tá bom, então vamos ver. O que que eu fiz? Eu peguei essa conexão, esse voo de São Paulo, Madrid, Pamplona, né? E no aeroporto de Pamplona eu já tinha fechado com um táxi. Bom, cheguei em San Jean, eu também tinha visto um albergue lá em San Jean. Cheguei, só que eu cheguei muito cedo e o albergue estava fechado. Eu estava com uma mochila nas costas com mais peso do que eu devia levar. Né? E eu tenho um problema numa vértebra aqui. Eu tenho recomendação médica para não carregar peso. E qual é o problema da vértebra? Eu tenho uma vértebra que tem menos de 50% já. Ela já está bem menor. Se ela colapsar, é bem possível que eu não ande mais. Bom, por que eu estou dizendo isso? Aí fui para um restaurante, falei, eu vou almoçar, né? Até o albergue abriu, eu vou almoçar. Ah, eu tinha feito contato também com uma outra pessoa era com um cara que descobri que ele ia, por causa daquela lista de credenciais que tem na associação, eu descobri que tinha um brasileiro que ia embarcar no mesmo dia. E eu fiz contato com ele, eu estou indo para San Jean. Bom, acabei encontrando com ele no meio da rua em San Jean, a gente caminhou uma parte do primeiro dia juntos, e depois a gente caminhou um ou outro dia junto também. Bom, e no avião eu acabei encontrando um cara que é meu amigo até hoje, o Wesley, e que ele tinha feito o caminho um ano antes. E ele falava no avião para outras pessoas, ele dizia assim, eu vou sair de Pamplona, eu vou até Roncesvalles e vou sair de lá, porque nunca mais eu subo os Pirineus. Entendeu? O Pirineu é muito alto, é muito complicado, é muito cansativo, aquilo acaba com a gente, e eu comecei a ficar com medo dos pneus, né? Até porque eu nunca andei. Depois de uma safena no Mão eu falei, e agora, né? Bom, conclusão, o Wesley é meu amigo até hoje, ele foi fazer 2 vezes o caminho depois, e fez de Saint-Jean, subindo os Pirineus, só que nesse ano ele tinha definido que ele ia sair de Roncesvalles. Por que eu estou dizendo isso? Estou andando ali, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, essa mochila, e essa mochila, e essa mochila. Dia seguinte eu saí com a mochila nas costas. Resumo, eu levei 14 horas e 10 minutos para subir os Pirineus. E eu digo Nossa! resumo mesmo, porque não dá para contar tudo aqui. Cheguei, pensei em desistir, pensei em largar, pensei em ficar naquele abrigo em Ivandor, né? Acho que é Ivandor, lá quase chegando em Roncesvalles. Eu vou ficar aqui, vou dormir aqui essa noite. Vou parar aqui que não tem mais como ir. Mas fui. Cheguei de noite, 20 minutos antes de fechar o albergue. Aí eu falei, mas eu não comi nada o dia inteiro. Eu tenho que comer. Falei, bom, então ou eu janto ou eu durmo. Eu falei, eu vou jantar. Eu tinha que comer alguma coisa, que não era janta, era almoço e janta, era tudo. Eu tinha tomado só um café da manhã em São Jean. Esse foi o resumo, mais ou menos o resumo. Do meu primeiro dia, o meu caminho começou assim, Já né? começou na aventura total. Foi, tanto que eu fiz o seguinte, quando eu andei os meus primeiros 500 metros saindo de Saint-Jean, eu falei, eu tenho 800 quilômetros pela frente. Quem é que botou na tua cabeça de fazer o caminho? Porque com 500 metros eu já não estava com aquela mochila nas minhas costas. Ah, Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou chegar lá? Eu falei, eu vou chegar. Todo mundo diz que é bom andar, eu vou lá, vou seguir, né? Bom, fiz o caminho em 34 dias. Por que 34? Eu parei um dia esperando a minha esposa e a filha chegarem em Sarre, por causa da questão de voo, né? Então eu tinha que chegar. Em Sarre eu tinha já feito a reserva do hotel para gente. Em Sarre, eu tenho que chegar lá. Então tem uma data para chegar em Sarre. Por isso que aconteceu com relação ao caminho. Então meu caminho durou 34 dias, mais um dia descansando. E eu fui andando, caminhando, né? E como eu nunca tinha caminhado mais que 1 hora por dia, né? E olha lá que 1 hora por dia já era bastante, né? Comprei um chip pro celular em Pamplona na volta, porque na ida eu não consegui comprar. E aí, a partir daí, eu já tinha como me comunicar com o pessoal em casa que não fosse só no albergue, porque nos albergues normalmente você tem Wi-Fi, né? Você sabe disso, então eu conseguia mandar o WhatsApp, só que o WhatsApp na época não tinha como você ligar. Na época que eu digo 2015, ele não tinha como ligar.
E eu, para Sim. ligar, eu tinha que tentar achar alguma coisa para poder falar, né? Aí, depois de um tempo, eu achei o Spike, que não funcionava de jeito nenhum. Mas tudo bem, uma ou outra vez eu consegui falar com minha esposa e a filha pelo Skype, mas normalmente era mensagem de WhatsApp. E de Pamplona para frente, aí eu já tinha lá o chipzinho no celular, então eu podia falar até no meio do caminho, se desse algum problema, eu falava. Que aconteceu nisso? Quando cheguei em Porto La Reina, eu estava com 9 unhas roxas em Porto La Reina, do pé, né? Unha do pé, Ai, que roxa. dor. Então, pela regra. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí uma amiga que eu conheci no caminho, ela falou, não, vou fazer um escaldapé, não sei o quê. A amiga é a Zaane. Conclusão da história, não melhorou nada. E eu já falei, como é que eu vou andar? Como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou caminhar? E tinha uma médica brasileira também. Ela virou e falou assim, deixa eu dar uma olhada nesse seu pé. Porque a Zaane foi lá falar para ela que eu estava com o pé ruim, né? Meu Deus, nossa, você não vai poder andar mais. Eu falei, não, eu vou andar. Eu vim aqui fazer o caminho. Eu vou andar. Não, ela falou, não, o que eu estou te dizendo é que você não vai poder andar mais agora. Você vai ter que dar 2 dias para esses teus pés. Não, mas eu não posso ficar parado 2 dias. Não, você vai ter que parar 2 dias. Você não vai poder andar mais. Aí eu falei o seguinte, mano, eu não posso parar 2 dias porque já tem hotel marcado lá em Sarria, quase 700 quilômetros à frente, e a minha esposa e a filha vão chegar lá. Tenho que dá um jeito. E, bom, se eu não vou poder andar, eu vou ter que ir até a próxima etapa e no outro dia até a outra etapa de algum jeito. Ou pego um ônibus, ou pego um táxi, né? E eu achei que era mais fácil pegar um táxi. Peguei um táxi. Tem uma história aí a mais, né? Porque teve gente que eu conheci no aeroporto aqui em São Paulo, né? Um deles é o Túlio, né? E o Túlio estava com 82 anos, ele teve um problema na subida dos Pirineus também, e ele acabou que foi para frente de táxi, ele estava numa cidadezinha que era Vilar do Mazarim. Falei, bom, então eu vou encontrar o Túlio lá. Aí ficam dois sem poder andar juntos, né? E falei com o filho dele, que é o Marco Antônio, né? E o Túlio também, infelizmente, ou felizmente, não sei, o homem lá de cima já chamou ele também, mas na época ele estava junto. E a gente fui encontrar com ele em Vilar de Mazarim. No dia seguinte, ele também não estava conseguindo andar pelo problema que ele tinha tido na coluna, era mais complicado que o meu. A gente foi para Viana. E de Viana em diante, eu caminhei direto. O Túlio teve alguns dias que não podia caminhar e a gente dali para frente já não se encontrou mais. Mas a gente é amigo do Marcos, sou amigo até hoje, a gente faz contato toda hora. E o pai dele, o Túlio, não está mais aqui. Mas tá bom. Aí o que aconteceu? Aproveitei e falei, bom, estou aqui, vou seguindo, né? Como eu falei, em Belorado, a gente antes tem Santo Domingo e no meio tem Viló do Acácio, onde tem o refúgio Acácio Orieta, que é lá o albergue do Acácio. Eu falei, eu vou passar aqui para dar um abraço. Só que quando eu passei, era cedo e tem os horários, né? Tá, o albergue estava fechado e não tinha ninguém no albergue naquele momento. Acabei que nessa viagem eu não passei ali para falar com a cara. Mas como eu disse, a gente mantém contato pelo WhatsApp. Bom, mas aí, daí para frente, eu fui fazendo o caminho, né? Em algum momento, como eu disse, de Belorado para frente, eu fui sozinho. Aí, quando chegou em Burgos, eu encontrei dois brasileiros, quer dizer, um é uruguaio, mas que vive no Brasil, que é o Hermes, e o Mário, que é de São Paulo. Encontrei dois brasileiros, tinha encontrado em San Juan, conheci os dois em San Juan, e fui encontrar de novo em Burgos. E aí a gente, encontramos, não sei o que. No dia seguinte eu não os vi e fui ver mais para frente. E a gente acabou caminhando 2, 3 dias. A gente foi até Bercianos do Real Caminho, acho que esse é o nome da cidade. Aí a gente foi até ali e depois disso a gente nunca mais se encontrou no caminho. A gente mantém contato até hoje. Como você sabe, o caminho te proporciona vários amigos, não só brasileiros que você encontra lá, né? Você encontra um monte de gente e vai fazendo amizade com um monte de gente. Claro que a questão de afinidade você acaba mais falando com os brasileiros no meio do caminho e mantém contato com eles até hoje. Mas, bom, e aí eu fui caminhando, alguns dias sozinho, outro dia com eles ali, e foi que eu cheguei em Sarria.
O O grande grande dia. dia. Estava lá em Sarre, esperando por elas, né? Elas vão chegar no outro dia. Descansei. E quando eu cheguei em Sarre, eu já estava com as unhas boas, menos duras, né? Muito pus em duas unhas, uma de cada pé. E eu caminhei esse período todo com as Ah, unhas melhorando, mas uma especificamente, né, piorando. aham. Eu tinha levado um anti-inflamatório daqui, que eu não tinha tomado, eu já tinha orientação do médico, mas ele tinha acabado. Aí quando eu estava chegando na cidade do Jesus Rato, que esse é o nome onde ele tem o albergue dele, daqui a pouco eu passei numa farmácia, comprei um outro anti-inflamatório lá, aí quando eu cheguei de noite, eu mandei um WhatsApp pro meu médico aqui, e falei, ó, posso tomar esse anti-inflamatório? Ele falou, se você não tiver outra alternativa, você toma um. Mas eu não ia dizer para você tomar, não. Ela tá muito inflamada essa unha aqui, acho que eu vou tomar um então. Então ele falou, toma um só e não toma mais. Aproveita para tomar isso hoje, porque esse inflamatório aí é mais específico, você fez essa fena, não sei o que, é melhor você não ficar abusando de anti-inflamatório. Tanto que eu, quando cheguei no Brasil, eu perdi essa unha. A outra unha melhorou, não teve problema e tal. Bom, mas aí de sarra para frente, eu já estava com uma meia canelite também, porque essas coisas vão acontecendo, né? E com idade também. Mas não é que vai acontecer. A gente tem que achar o limite. Às vezes, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Você sabe disso bem, porque você fez vários caminhos. De vez em quando, a gente se vê apostando corrida com a gente mesmo. Eu falava, peraí, você está apostando corrida com você? Para quê? Você está querendo mostrar o que para quem? Você está sozinho? Você está querendo provar alguma coisa para você mesmo? Mas devagar, vamos mais com calma, né? Não precisa andar tão depressa. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que descobrir os nossos limites. E a cada dia que você anda, você descobre mais limites. E ao mesmo tempo que eu tive lá uma canelite ou as unhas roxas, eu encontrei gente com um terço da minha idade que teve que parar de andar. Não tinha mais como andar. Porque a pessoa se arrebentou porque acha que não tem nenhum problema, que eu sou jovem, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço academia a vida inteira, que eu sou muito bom, que eu sou atleta e que não vai ter problema. Não, vai com calma, você não vai ter problema nenhum se for com calma. E não ouvir o É seu com corpo, calma. né, Mário? Porque o corpo avisa, né? Exatamente. Agora vamos respeitar os nossos limites, independente de idade. Eu digo o seguinte: se o meu limite é caminhar 20 quilômetros por dia, eu vou caminhar 20. Se o meu limite é 10, eu vou caminhar 10. Eu encontrei gente em Vila Franca de Berço, que é a cidade que tem o albergue do Jesus Rato. Eu encontrei gente de cadeira de roda, com gente empurrando a cadeira de roda para essa pessoa. E a pessoa não tinha movimento praticamente nenhum. Agora, estava lá caminhando 20 quilômetros por dia? Quem estava empurrando a cadeira? Claro que não. E se tivesse, estava dentro do limite deles. Mas não estava caminhando 20 quilômetros por dia. Outra, eu vou caminhar 20 quilômetros por dia? Tá, então eu preciso caminhar 6 quilômetros por hora para quê? Para fazer o trecho em 3 horas? Eu tô quase correndo, né? Porque a partir de 6 eu já estou praticamente correndo, eu estou trotando. Eu não preciso fazer. Eu só preciso cumprir a etapa. Se você está com a mochila nas costas, você para aonde você achar melhor. Se você despachou sua mochila, que é uma possibilidade que eu acabei fazendo por causa da minha coluna e por causa de eu ter percebido que não dava para ficar carregando, depois subir os Pirineus tudo. Aliás, eu fui até Zubiri com ela nas costas. Eu fui 2 trechos, 2 etapas com ela nas costas. Depois falei, não, não vou mais. Então vamos dizer o seguinte, ou você despacha a mochila, ou você carrega a mochila, mas tem que ver os limites do teu corpo. E outra, eu acho que o mais importante, né, também nessa história da mochila, é o seguinte, se eu despachei a mochila, eu despachei até algum lugar. Então, teoricamente, eu tenho que chegar naquele lugar, porque minha roupa está lá, está tudo lá. Lá no lugar que eu planejei chegar. Eu tenho que planejar bem para onde eu vou despachar a minha mochila. Vamos com calma, planeja com calma, vai com calma, né? Você tem um tempo. Não, talvez não fosse o momento agora, André, mas eu fiz um outro caminho depois, né? E esse outro caminho eu não tinha 30 dias para fazer. Por causa da escola filha,
né? Eu estava pegando período de férias, eu queria que ela fosse para lá também. Daqui a pouco eu volto a falar do final lá do outro caminho, por causa da filha. Mas aí o que que acontece? Eu planejei de fazer 400 quilômetros nesse outro caminho. Então, você planeja, né? Eu não posso fazer 30 dias, eu faço 10 agora, faço 5 agora. O ano que vem eu volto e faço mais alguma coisa. O europeu faz muito isso, né? O europeu tira férias, Sim. cada ano ele faz um período. Ele faz uma semana no caminho, no ano seguinte ele tira férias de novo, faz uma semana. Então, esse segundo caminho que eu fiz, eu planejei, vou fazer um tempo. Então, como que eu vou fazer um tempo? Vou fazer um trecho a pé, um trecho eu vou de trem, depois eu vou continuar a pé, né? Mas eu vou andar tantos quilômetros, né? Coisa que eu não tinha muito conhecimento, né? Porque eu não tinha conhecimento, não tinha ninguém. Eu descobri um app que eu esqueci de falar, meu telefone é Android, e eu descobri um app que até hoje, para mim, é o principal, que é o Camino Pilgrim. Ele tem até um GPSzinho de localização, quer dizer, ele não te diz vira direita, vira esquerda, nada disso. Mas ele mostra em cima do caminho onde você está. Opa, eu saí errado. Eu estou para cá, o caminho é para lá. O que que eu estou querendo dizer com tem que planejar? É o seguinte: eu vou planejando até onde eu vou chegar no dia de hoje. Não adianta querer fazer mais do que o seu corpo, a sua mente, né? O que você pode fazer naquele dia. Porque se você fizer isso, você vai se arrebentar e não vai terminar o caminho. Voltando para Sarria, porque eu queria falar lá em Sarria. Eu esperei então ela chegar, e no dia seguinte elas chegaram e a gente comprou algumas coisas que precisava. Que coisa? Um bastão de caminhada para minha esposa, para a filha. Aí minha esposa falou: Não, eu não vou querer um bastão de caminhada, eu vou encontrar um cajado no meio do caminho. Então tá bom, comprei para a filha, eu tenho o meu bastão. Bom, e a gente saiu dali, caminhamos 5 dias até Santiago. Bom, virou xodó, né? Porque o pessoal encontrava no meio do caminho, nossa, ela está caminhando, tá? Tanto que ela chegou em Santiago, com 8 anos, a gente foi lá para pegar a Compostela, né? Na oficina do peregrino. Na oficina do peregrino. Aí eu imaginei o seguinte, né? A gente já imaginava, já tinha até falado para ela. Como ela era nova, não tinha feito primeira comunhão, né? Nada disso. Talvez ela não conseguisse a Compostela. Porque tinha uma regra mais ou menos assim, né? Mas eu falei, aí a gente pede o certificado de distância, né? E ela tem alguma coisa. Não, chegou lá, o pessoal da oficina conversou com ela e ela tem a Compostela dela, tá aqui, bonitinha, guardada, né? Tudo direitinho. Ai, que linda! Toda a Compostela dela tá aqui. A dela, a minha, ela dispôs tudo direitinho. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque então ela foi, virou xodó ali do caminho, o pessoal falava, nossa, ela está andando, não sei o quê, que bom, isso e aquilo. Mas ela fez uns 120 quilômetros, né? A gente fez junto. Chegamos a Santiago, depois a gente foi, falamos 2, 3 dias ali, depois a gente foi aproveitar, já que estamos lá, né? Vamos dar mais algumas coisas. Feito isso, né? Feito o caminho, não sei se tem alguma coisa aí que valia a pena falar. Aí, em 2015, eu falei, não, vamos fazer de novo. 2018, vamos fazer de novo. E não foi o último. Deus assim me permitir. Ainda, pelo menos no caminho de Santiago, eu pretendo fazer outra vez o francês e o português. Mas se dependesse única e exclusivamente da minha vontade, se eu tivesse dinheiro para isso, e não tivesse mais nenhuma responsabilidade, que não é o caso, porque tem minha esposa e filha, eu faria o seguinte: eu iria para, se eu tivesse toda essa possibilidade, eu iria para Saint-Jean eu iria a Santiago, de Santiago eu iria a Finisterre, de Finisterre eu voltaria para Santiago, de Santiago eu voltaria para Saint-Jean, de Saint-Jean eu iria para Santiago, de Santiago para Finisterre, de Finisterre para Santiago, de Santiago para Saint-Jean, e assim sucessivamente Sim. até o homem lá de cima falar: chega, agora você vem Nossa. para cá, porque aí você não vai ficar mais. Porque se dependesse só da minha vontade, do dinheiro que eu pudesse ter, e se eu não tivesse mais nenhuma responsabilidade, com certeza eu ia estar lá andando até o homem lá de cima falar: chega. Tem gente que já fez isso, né? Já descobri gente que se bobear está 6, 7 anos andando, não é como Sim. outros que pararam, foram ser hospitaleiros, como o próprio Ló.
A caça também eu dou muito. Mas eu digo o seguinte, que não, vou ficar aqui nesse lugar, vou ser hospitaleiro, vou aprender, vou me dedicar aos peregrinos aqui que estão passando, né, oferecer meu serviço para o peregrino. Não, não só isso. Eu estaria andando e andando, e andando até o homem falar chega. Nossa, Mas, muito uma, peregrino ia gostar dessa vida aí também, né? Não só você, Mário. com Nossa, certeza muito, é. com certeza muito. Porque, não, o caminho não tem como, né? Como muita gente fala, o pessoal fala a mesma coisa sempre. Não, é verdade. O caminho, você começa a fazer o caminho e não termina nunca mais. O caminho entra em você e acabou. Aquele é o caminho, e o resto da vida é o caminho. Tem como. Tanto que eu voltei de lá, eu falei, bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa para divulgar isso aqui. Foi uma dificuldade eu conseguir encontrar informações. Então, a primeira coisa que não foi. Fiz outras coisas, fiz, tanto que agora mesmo estou fazendo o livro para ajudar. O objetivo do livro é ajudar eventuais futuros peregrinos, né, a conhecer alguma coisa. Claro que tem muita gente, né, vai ouvir teus podcasts, né, vai ver um monte de coisa que tem disponível, né, mas existem algumas outras fontes e o livro seria uma dessas fontes que eu estou buscando colocar. Mas eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Facebook e criar uma página, que chegou a 26 mil Seguidores? pessoas, né? Seguidores. Obrigado, É. obrigado. Eu não sou muito disso, mas é verdade, seguidores. E lá tem 26 mil seguidores. Claro, são todos ativos? Não, isso é normal, mas eu sempre coloco alguma informação. Então tá, a Andrea está fazendo o caminho lá, eu viro assim e coloco. Né? Você colocou como público. Antes eu até perguntava, Andrea, posso disponibilizar na página? Né? Mas você colocou no seu, não na sua área pessoal, mas numa área que você criou para divulgar o caminho. Está público, eu coloco, Sim, tá, e você sabe que eu estou colocando, porque está sim, compartilhado em outro lugar, né? sim, E o a que é gente vai, ótimo, vai né? trocando. Sim, o que é ótimo. Para Então todo eu vou mundo. colocando as informações, né? Vou colocando as informações e tal. E, claro, tem algumas regrinhas, né? Pô, o cara, tô vendendo aqui, não sei o que que eu fiz. Depende, aí a gente vai olhar o que que é o que está vendendo, né? Tem que tomar alguns cuidados, né? Aí criei uma página lá do Caminho que tem 26 mil seguidores e que eu sempre publico alguma coisa. Depois eu falei, tem Instagram, tá bom, tem Instagram, então vou lá pro Instagram. Aí eu criei a minha área no Instagram, falei, mas eu vou criar uma página que não é página, é um perfil, né? Porque lá tem outros nomes e tal, do Caminho no Instagram. Estou tentando divulgar o caminho. Eu acho que um papel que a gente tem depois que faz o caminho, basicamente, é divulgar o caminho e, se possível, incentivar outras pessoas a fazer o caminho. Quanto mais a gente conseguir multiplicar, mais peregrinos vão existir, mais gente vai estar fazendo o caminho. Isso é bom? Eu acho que é. Concordo. Isso ajuda. Com certeza você concorda. Isso ajuda? Ajuda. Mas é o lado espiritual, religioso, eu não sou religioso. Não, eu não estou entrando nesse mérito. Cada um faz o caminho por seu motivo. Eu conheci gente no caminho que fez muito bonitinho, muito legal. Chegou em Santiago junto, eu conheci 2 dias antes. Aí o cara, não, eu não vou lá tirar a Compostela. Eu não vim aqui para isso. Eu vim fazer o caminho, eu vim caminhar. Eu não vim por uma questão religiosa, eu não vim por uma questão espiritual, eu vim caminhar. Tá bom, ele foi lá caminhar. E no mínimo, né, Mário, é uma experiência de desenvolvimento pessoal, de Sim, expansão, de autoconhecimento. Alguma coisa muda na tua vida, nem que seja um pouquinho, e quem mergulha e fica aberto a essa experiência, eu acredito que é transformadora, né? O eu caminho também, transforma, né? com certeza. Mas tem, né? Tem gente que foi com um objetivo que não tem nada a ver com isso, né? Você foi? Eu. Agora pergunta para mim, você foi por motivos religiosos? Não. Você foi por motivo espiritual? Não. Mas eu acredito em Deus, eu trabalhei
na juventude, com um grupo de jovens, não sei o quê. Então, vamos dizer, eu tenho lá uma certa tendência, vamos dizer assim, para gostar da questão religiosa e da questão espiritual, mas eu não fui político. Sim. Né? Minha filhinha de 8 anos não foi político. Eu fui por quê? Eu fui porque eu sempre pensei, pô, legal fazer isso aqui, né? Depois, não tenho mais saúde para fazer nem idade. Aí, não, eu tenho, né? Vou lá. O médico disse que eu posso, então minha esposa falou, vai, incentivando e tal. Eu falei, eu vou. Pronto, eu fui, né? É claro que, né, eu não vou antecipar nada, nem adiantar nada, cada um que vai ter seu motivo para ir e vai perceber as coisas que acontecem no meio do caminho, nem que seja por uma questão histórica. Poxa, que legal, hein? Olha só, há 1.200 anos tem gente que está passando aqui no mesmo lugar que eu estou passando. É Pelo menos verdade. 1.200, porque né, pode pensar em outras coisas, né? Tem outras ideias por aí, né? Pelo Sim. menos 1.200 anos. Caramba, quanta gente já passou aqui? Quantos passam por ano? Na verdade, Aí, eu acho que não dá para a gente contar os meses de inverno, né, Mário? não, Eu sim, lembro que sim. teve uns 400 mil, acho que foi o recorde, não foi? Bom, quem pega o certificado, tem peregrino que não pega o certificado, né? Tem Também. peregrino que não pega. Mas mesmo assim, vamos pensar, É, então vamos pegar 400 mil. 300 é. mil, é claro que é mais, mas vamos dizer que sejam 300 mil pessoas por ano. Quantos anos? Do mundo 12, inteiro, 7. né? Mas não são 300 mil por ano, claro que não. Sim, Peregrino antigamente não vinha, não chegava com 3 mil peregrinos em Santiago, claro que não, né? sim. Mas mesmo assim, quantas pessoas já passaram É, nesse? é, O que tem de história no caminho dele, é. né? Até tem árvore ali de 800 anos. Quantas pessoas ela conhece? Passaram na frente dela. É. Daqui a pouco ela deve estar dando tchauzinho. Oi, tchau. Né? Então, vamos dizer o seguinte: o caminho não tem, né? Você sabe disso, né? Muita gente sabe disso. O caminho é o caminho. E ele entra e não tem mais saída. E só Então, experimentando, né, Mário, só para experimentando. saber. Porque a gente fala, às vezes a gente parece meio exagerado, mas só Às experimentando. vezes tem umas pessoas aqui, né? Aí o caminho, pronto, me perguntou pelo caminho, eu vou falar 2 horas. A pessoa assim, meu Deus do céu, eu não devia ter perguntado. Né? O nosso amigo Carlos, que você começou falando, teve um dia que ele virou para mim e falou: Mário, eu tô aqui num lugar que eu não sei onde é, eu tô perdido. Eu não sei para que lado que eu vou. Eu falei, Carlos, imagina eu aqui, né? Imagina eu que eu não sei. Se você não sabe onde está, como é que Nossa, eu vou muito saber, né? menos. Aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu brinquei com ele, né? Porque é meu amigo, Sim. né? Então posso brincar, né? Falei, Hum, Carlos, vamos fazer o seguinte, olha só, você tem, e aí foi dando algumas dicas que é normal, né? Mas que ele foi, sim, ele foi conseguindo raciocinar de novo, né? Porque teve uma sim, hora que também, eu não estou falando que era o caso dele, mas teve uma sim, hora que se você estiver sozinho, não tiver mais, e se perdeu ou alguma coisa, no caso dele de bicicleta, num caminho que não é o caminho francês, ele estava num caminho que é muito mais complicado. Então, pegar o telefone, mandar um WhatsApp para alguém é uma coisa muito importante, foi o que ele fez, sim. né? E não só isso, eu tenho um amigo, pô, eu fiz hoje o trecho aqui, mas olha, eu cheguei aqui, estava muito cansado. Eu acho que amanhã eu vou fazer menos. Isso, faz menos, descansa. Você tem como ficar hoje aí? Se você tiver como ficar hoje aí, fica aí hoje, vai depois de amanhã. Então você vai trocando ideia, você vai ajudando. Então, Sim. quando eu voltei do caminho, o resumo que eu quero dizer é o seguinte: eu fiz de tudo e estou fazendo até hoje. Eu comprei domínio para fazer um site que eu ainda não fiz. Comprei há alguns anos, estou pagando domínio lá, mas ainda não fiz. Agora dizem que é mais fácil, vou tentar. Mas desde que eu voltei do primeiro caminho, eu estou buscando ajudar as pessoas que queiram fazer o caminho a fazer, a se preparar para fazer. E agora, também com o livro. Pois é, E Mário. que não vai, se Deus assim me permitir, não será só aqui que eu vou parar, entende? Eu Com vou certeza. continuar, se Tan- Deus tan- quiser. Tanto em livros quanto em caminhos, né? Que assim Isso, seja.
que você possa aí já percorrer outros e divulgar mais ainda, né? Quem sabe vem mais livro aí. Mas, Mário, para quem está interessado em adquirir teu livro, quem quer conhecer a tua página no Facebook, quais são os contatos? Livro, vamos falar do livro um pouco mais fácil aí. No livro também coloquei lá os contatos do Face, né? Mas aí o livro, hoje ele está disponível na Amazon em pré-venda, tanto em e-book como físico. Hoje ele está disponível na Amazon, mas não só na Amazon. Ele está disponível no site da editora Labrador, também em pré-venda. Tem uma novidade aí, eu estou falando em pré-venda, mas é uma novidade. Ele está disponível na Martins Fontes, no site, está disponível na Travessa, no site, está disponível na Livraria da Vila, no site. Ele já está disponível no Google Play Livros, no tipo como e-book. Ele já está disponível no Esquilo, também como e-book. Então ele está disponível em alguns lugares já como e-book e físico. Então por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da Amazon, por exemplo, é prática já há bastante tempo você comprar um livro na pré-venda. E ele vai ser entregue para você quando ele for realmente quando ele tiver lançado. Então o livro, a Bienal está aí, o livro vai estar na Bienal. E a novidade é que hoje eu já recebi agora há pouco a foto das caixas que chegaram na editora, Ah, que da legal! gráfica, então ele está pronto, Sim, né? Agora, sim, é claro que ele vai ser, agora vai a distribuição, né? Então a Amazon sim. deve começar dentro de algum prazo aí, que eu não sei qual é o prazo, porque a Bienal está aí também em cima, né? Mas vai começar a distribuição e deve começar a aparecer em algumas lojas físicas também, né? A partir daí também eu já posso fazer um lançamento não só na Bienal. Então a gente vai fazer um lançamento aqui em São Sebastião e estamos negociando aí uma possibilidade de fazer uma livraria em São José dos Campos, Que né, que é aqui pertinho, né? bacana, Mário! Mas a Bienal, vamos lá, se Deus quiser. E o nome do livro é Meus Passos pelo Caminho de Santiago de Compostela, em breve os teus. A página do Facebook é facebook.com/, Pelo Caminho de Santiago, e tem o Instagram, @Pelo Caminho de Santiago. Tem mais algo que você queira divulgar, Mário? No Instagram, eu tenho o meu perfil, que é mariosignorini.sig, né? Então, mariosignorini.sig. E não é todo mundo que tem a obrigação de saber como escreve meu nome, né? Signorini não é com NH. Então, como a minha família é família italiana, né? O Signorini é com GN no lugar do NH. Então ficaria Signorini. Então é Mário Signorini.sig de Signorini, que é o meu perfil no Instagram. Então hoje, com relação ao caminho, por enquanto são esses três. Sim, bacana. Mário, a gente sempre faz no final da entrevista, tipo um bate-bola. Podemos? Oh Deus, vamos ver se eu aguento. Se eu acerto. Se eu chutar fora, você corta. Vamos lá. Bola Ah, fora. então, uma única coisa que não pode faltar na tua mochila. Única coisa que não pode Só faltar, uma. meu É, Deus. a principal. Remédios. Com a minha idade. É bom. Não, não, mas é brincadeira, mas é sério. Porque como eu tenho remédio para tomar todos os dias, de uso contínuo, pode faltar. Bom, não é bem bate-bola, né? Eu falei, desculpe. Eu deixo. E o que que não pode faltar no coração do peregrino no caminho do Mário? No coração do peregrino, eu acho que. Bom, vamos lá, humildade. Boa. Uma trilha sonora para o caminho. Há uma trilha sonora para o caminho, Bolero de Ravel. Ai, que lindo! Me arrepiei. Para mim é essa. Um dia perfeito no caminho tem. O dia perfeito do caminho
acho que é quando você chega em Santiago. É, esse é o dia perfeito do caminho. Tem várias outras coisas que você pode dizer. Ah, esse foi meu dia perfeito. Mas o dia perfeito é quando você chegar lá. Mesmo que não seja caminhando, porque de repente você não conseguiu chegar caminhando. Mas eu cheguei aqui, onde eu queria chegar, que é Santiago. É o dia perfeito. Uma superação do teu caminho. Superação, apesar das unhas, os Pirineus. Yes! Pirineus. Primeiro caminho, eu fiz os Pirineus em 14 horas e 10 minutos. O segundo eu fiz em 10 horas e 10 minutos, 4 horas a menos. Não é fácil não, minha gente. Não. Uma gratidão. Gratidão pelo caminho, por tudo, mas acho que minha esposa e filha me ajudaram, incentivaram, né? Ah, vai, até o segundo, né? Já está falando o terceiro. Ah, Aí, maravilhosas. Peregrinar é se conhecer, se quiser. nossa. Isso tudo. Então, só tenho a te agradecer, Mário. Muito obrigada. Uma super inspiração mesmo. Eu já sabia que ia ser assim, mas foi demais mesmo. Vai inspirar muita gente. André, eu é que tenho que te agradecer por tudo, pela paciência até, né, e vamos dizer, pelo espaço disponibilizado, né, por tudo que a gente está conversando, pela oportunidade. Claro que agradecer o Carlos lá, que vem há muito tempo ele fica falando, Sim. não, né, você tem que falar com o André, você tem que botar, essa sua história tem a André, tem que conhecer, ela tem que botar disponível, mas obrigado por disponibilizar e obrigado por isso, espero com essa questão, né, cumprir mais essa missão, esse papel que eu acho que nós temos, de divulgar e de incentivar. Se uma pessoa a mais for fazer, tá ótimo. Isso aí. Que assim seja. E um beijo pro Carlos também. Beijo É, para ti, Mário, e para tua Obrigadão. esposa, para tua filha. E Obrigado, bom viu? caminho para todos nós. Para você também. E aí, tem mais, se Deus quiser.